Fala galerinha, tudo bem? Olha só, estamos aqui novamente em mais um capítulo do nosso Descomplicast para conseguir esclarecer tudo dentro desse universo da saúde integrativa, estética, pontos polêmicos, quem sabe? O fato é que queremos trazer informação qualificada e descomplicada para que vocês consigam realmente entender tudo o que está acontecendo nesse nosso grande mercado. Até porque todo dia tem alguma inovação tecnológica, um novo ativo, uma nova proposta complementar. E a coisa está tão evoluída que a gente já está falando até de nível de genes. Mensagem genética passando adiante? Será que é isso mesmo? Como que é? Dá resultado, não dá resultado? Para entender um pouquinho mais e descomplicar tudo isso para vocês, eu chamei então um especialista do time de injetores, esse profissional que tem um orgulho muito grande de trazer aqui para vocês hoje. Já foi eleito também o melhor profissional da estética nacional. Queria apresentar, então, para falar um pouquinho de PDRN e outras associações mesoterápicas inteligentes dentro da harmonização, Dr. Bruno Kaique. Bruno, obrigado por ter aceitado o convite e a disponibilidade de participar aqui com a gente. Eu quem agradeço, é uma honra poder estar aqui com meu professor, meu querido amigo que eu admiro muito. Muito obrigado pelo convite. É recíproco, viu? Então, para quem ainda não te conhece, fala aqui nessa nossa câmera. Eu sou farmacêutico de formação, farmácia generalista, né? Depois me especializei em estética, cujo meu professor querido, minha inspiração primária, Rafael Ferreira. E eu sou daquela turma que ainda a resolução agora está um pouquinho mais, aliviou bastante, né? Muito! Então eu sou da turma que tinha pequenos infartos diários, porque de repente sumiu uma resolução, uma portaria era levantada. Eu sou dessa época, daquela loucura que visitava o conselho, pedia ajuda. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Até porque eu tava lá, às vezes, do conselho, e pior que eu olhava pra todo mundo e falava, mas, meu Deus, não faço nem eu ideia do que fazer aqui, porque a gente precisa, na verdade, de um coletivo. E autorizou-se a prática esteta farmacêutica. Na nossa cabeça estava claro que isso era uma prática esteta totalmente regular e de fácil acesso, só que para alguns tipos de vigilância sanitária e alguns... Porque não foi Brasil, né? A gente sabe que foi bem restrito o Polo Santa Catarina, que tinha Sim. outras leituras do que tinha sido escrito. E era uma leitura única, exclusiva. Só que com a ampliação farmacêutica agora, realmente tendo autonomia no mundo do injetável, a gente consegue trazer para a nossa prática da harmonização coisa que é tecnologia que estava só na Europa, nos Estados Unidos, e chegou para o Brasil e com muito gosto. E você já está utilizando, inclusive, ela, né? Já. A gente fala que toma de canudinho na clínica. Seja no pré, no pós-procedimento. PDRN, né? Então vamos explicar para a galera o que seria esse PDRN, porque se você joga uma busca assim, você vê de repente um monte de salmão pulando no meio da tela do seu buscador. O que é isso? Teve até uma aluna que falou, eu busquei, mas eu vi que tá mais presente nas anchovas. Eu falei, também, né? Mas o PDRN, ele é um trecho, né, de DNA, que é muito comum, tá presente no salmão. E ele tem esse intuito de informar a célula o que deve ser produzido. Então, será transcrito, será feito um RNA, que depois vai passar pelo ribossomo, processo de tradução. E ele tem esse viés de reparação tecidual, de estímulo de colágeno. Então, é como se fosse um pendrive, um software que a gente vai instalar na nossa célula, sem os efeitos deletérios de uma hidroxapatita, por exemplo. E sem os riscos de pró-inflamação, de um edema intermitente persistente. Exato. Formação de nodulação. Então, o PDRN, ele é um bioestimulador, entre aspas, né, muitas aspas, elegante. Claro que vai ter um edema por conta da injúria. É trauma com agulha, né? Não tem como não ter nada. Mas que tem uma resposta bem legal e que é complementar os outros procedimentos, né? Então, eu gosto muito no pós-peeling, por exemplo. Eu faço aplicação de um Lavian, por exemplo. Já faço ele sobreposto na pele mesmo. Até porque o Lavian abre os canalículos para o drug delivery. Já está entregue ali na derme, já ajuda a reparar o tecido, então ele tem essa abordagem na medicina regenerativa.
E aí você pegou um ponto gostoso, porque antes a gente só falava de medicina regenerativa. Hoje existe, na verdade, a nossa estética regenerativa, Estética né? regenerativa. E você está sentindo isso. Não Sim. preciso nem falar. A harmonização por si só, os conceitos de tudo muito padronizado, rígido, fixo, se perdeu um pouco, porque hoje a gente busca até um pouquinho mais a ideia da naturalização, melhora do aspecto sem necessariamente tanta volumetria. E tinha paciente que até às vezes retardava o tratamento porque tem um medo de ficar muito grande, diferente. Com ele a gente não tem esse problema, né? É verdade. Até porque o intuito nem é volumizar, né? Graças a Deus. Eu acho que precisava dar um descanso dessa era da harmonização de muita volumetria. Eu mesmo já me sacrifiquei no altar dessa moda. Eu olho as fotos de antes e falei, meu Deus do céu. Né? Sem proporção nenhuma. Mas eu acho que hoje o paciente, o público brasileiro, traz já o nome do produto, né? Eu quero o PDRN. Eu quero Nem sabe o que é. Nem sabe o que é. Pelo menos não estão pedindo se é da anchova ou do salmão, É, né? falava, daí eu preciso oferecer um cardápio na clínica, né? Você quer dar anchova, do quê? Mas eles ouviram falar do PDRN, que é o polidesoxirribonucleotídeo, né? Que a celebridade fez, que a pele ficou maravilhosa, mas daí a gente precisa entender que se aquela derma é viável, se ela está receptiva, se tem algum outro tratamento complementar, porque não é só o PDRN, né? Vai promover aquele lifting milagroso. Daí que tá o porquê de ter uma boa estratégia mesoterápica acompanhada. Porque eu falo que é uma bolsa surpresa. Ele te traz aquilo que você precisa, só que desde que você tenha o mínimo necessário para gerar aquilo. Então, se eu não tenho silícios viáveis, se eu não tenho uma condição antioxidante na pele viável, pode ser que a performance também seja mais baixa. Então, acabou não excluindo as outras metodologias que já eram prêmio, como, por exemplo, os busters que a gente utilizava. Eles são sinérgicos hoje. E com a grande versatilidade que você pega... E por que é um coringa na clínica de vocês, viu, galera? Vão atrás dessa informação. É para rejuvenescimento? Vai. É para flacidez? Vai. É para estria? Vai. É para capilar? Vai. Então, ele vai entrar em algum momento, né? E o legal do PDRN no folículo piloso é que ele aumenta a viabilidade, potencializa o efeito do minoxidil, por exemplo, os vasodilatadores, sem os efeitos deletérios. Então, em algum momento vai ter o PDRN. E a gente fala que ele faz uma reeducação cosmética, né? Que o paciente entende que ele é um agente reestruturador, reparador e que é necessário ter um prosseguimento a nível domicílio. Então, o profissional da área da estética tem que ter o poder na caneta, tem que prescrever. PDRN é lindo, maravilhoso, hidrata. Tem a niacinamida, que aumenta a coesão entre os corneócitos, hidrata, mas tem que ter um cuidado posterior. O que você tem sentido que o pessoal tem mais de dificuldade de entender o conceito? Em relação ao PDRN? E até mesmo o que é ele, porque ele está dentro da classe dos grandes exossomas, né? E às vezes eu pergunto para os alunos o que é um exossoma, né? O que é que? Exo o quê? Exoesqueleto. Falei, não tô falando da formiga, filho. É exossomo. Bora lá. Bom, é uma definição de exossomas? Para descomplicar, porque eu falo que assim, é uma bolsinha de DNA. Sai parte da nossa membrana, da membrana plasmática, né, galera? E lá dentro fica guardado esse elemento gênico, esse pré-sinalizador, esse elemento de transcrição. E o legal é que, como é feito com a própria membrana da célula secretora, porque tem a pinocitose, endocitose e a exocitose, que é uma bolsinha, uma vesícula que vai, como o Rafa disse, mandar alguma mensagem para algum tecido. E algumas indústrias cosméticas trazem a exossoma de origem vegetal, que tem uma atuação muito boa, reparadora também, mas que induz muito bem o colágeno. A nível de fibroblasto, e o miofibroblasto, inclusive, que diminui o teor com o passar do tempo. Desse tipo de fibroblasto, eu recém fiquei sabendo disso. Um teor de fibroblasto que produz mais colágeno tipo 1. E aí a exossoma, além de ser biocompatível, biomimética, né? Porque ela se incorpora nas próprias células, traz essa segurança
E pode ser utilizado tanto a nível de clínica como domicílio também. É porque hoje eles já estão nos cosméticos. É. E grande parte de origem coreana, né? O berço de fator de crescimento, das nanocápsulas, veio tudo de lá. Então, quando a gente falava dos primeiros fatores de crescimento vascular, endotelial, insulínico, fibroblasto, a Coreia estava muito na frente. Enquanto a gente não entendia nem como fazer essa inserção lá no DNA da coli para fazer a minha caldeira enzimática, ele já estava trazendo mais de 100 tipos diferentes de fatores de crescimento. É que aqui, galera, não chegou tudo que tem lá. Eles têm fatores de crescimento, por exemplo, específico. Tá chegando agora, né? Que outros peptídeos estão começando a entrar no nosso mercado. Mas já tinha o específico para mama, já tinha o específico para glúteo. E hoje a gente vê que os Hexa, outros Deca, vários peptídeos, seja Botox LAC, volumizador, eles estão começando a adentrar. E o legal, eles somam, porque quando eu tenho esse exossoma, se tem integralização, a gente está falando de uma pele que tem o crosstalking, que está conversando entre todas as camadas em dia, né? E isso... Teoricamente, né? Teoricamente. E isso a gente sabe que é fundamental até para que as nossas outras práticas da harmonização fiquem legais. Uhum. O que você sente quando a gente às vezes explica para o aluno o seguinte: não é só puxar um fio, não é só colocar um bioestímulo. Às vezes a pele não está no momento para isso. Uhum. E a gente fala, não é o whey, né? É o bioestimulador, é a ozonioterapia, né? Oxigenar essa célula, nutrir esse fibroblasto. E solicitar exame laboratorial. Acho que é uma dificuldade. O profissional esteta ainda não entendeu essa possibilidade de solicitar um exame. De olhar um hemograma, um leucograma, as enzimas hepáticas, a questão de desbiose. E eu tenho um caso que é a característica disso que você está falando. Porque a paciente chegou poliqueixosa, derretimento facial era a queixa da paciente. E daí, vamos coletar as informações nessa anamnese, né? Alimentação. Eu tô virando vegana. Já não gostava de carne antes? Tá suplementando? Não. Como que tá a senhora é menopausada. Como é que tá a questão hormonal? Você suplementa? Não. Mas não porque não precisa ou não porque você não foi atrás? Não fui atrás, não. Como tá o libido da senhora? Que é isso mesmo, fio? Faz tempo, nem sei mais. Saudades. Eu acho que eu já vi isso lá atrás. E o interessante, ela fez 3 sessões de polilático. E daí eu até falei, para resultado nenhum, mas você dividiu, fez pescoço? Não, ele fez só aqui terço médio inferior, não fez nem papada. E não adianta, não é milagre. Porque é um produto bom, com certeza. Foi o nosso primeiro grande referencial. Mas sem índice de proteína suficiente, de aminoácidos disponíveis e hormônio de ativação, como que vai funcionar? Organismo inflamado, desbiose, as transaminases ali, limítrofe, né? Gente, o paciente come muita caseína. E aí eu mostro lá, né? Porque tem que ter uma anamnese. Profissional da área da estética, /saúde, tem que ter paciência, tem que gostar de gente. Eu não vou deixar de comer meu docinho todo dia. Tá bom, vamos substituir esse chocolate 70% com xilitol feito na magistral. Aí eu coloco lá um resveratrol, um morosil, um cactine. Vamos ajudar a drenar esse organismo. Já deixa um glicoxil aí, já que você não conseguiu tirar todos esses elementos glicantes da vida. Já coloca um glicoxil, uma carnosina, né? Então, eu acho que é fazer esse acordo entre cavalheiros, né? Então, olha, eu vou entregar dentro do que a técnica e o fabricante promete. Tudo bem para você usar um filtro solar, suplementar, fazer um exercício físico, fazer uma terapia. Por que não prescrever uma terapia? Prescrever uma visita a um psicoterapeuta? Sabe, prescreva um livro para o seu paciente. Então, o profissional da área da estética tem essa liberdade de abranger outros âmbitos da vida do paciente. Não é só, 71% mais colágeno. Olha, eu tô aqui assim, surtando de alegria interna, porque quando a gente fala Mas eu aprendi isso com você. Não, você tá indo muito bem, muito além, você sabe disso.
porque você conseguiu entender o conceito real de que estética é um completo bem-estar físico, psíquico, mental. Então a gente conseguir trazer isso para o pessoal entender que às vezes uma leitura pode ser a resposta. Baixar um app que tem aí as frases motivacionais para você ler ao longo do dia. O nosso corpo ele responde nisso como um todo. E quando você começa a trazer isso e ver que o paciente ele é parte do processo, fica mais fácil ele aceitar a sua sugestão e a fidelização. Ainda chega muita gente querendo loucura, não é? Ah, sim. Tem um momento na clínica que a gente disponibiliza um iPad, não precisa ser um iPad Pro não, tá, gente? Pega um tablet no Mercado Livre. E aí a gente toma um cafezinho, eu gosto de tomar um café junto com o meu paciente, joelho com joelho. Tudo bem, eu gosto da mesa, mas acho que tem uma barreira física, assim, não sei, mania minha, assim. Ah, porque eu passei por um momento de luto, eu tenho 30 mil reais para investir. A gente fica pensando, né? Nossa, uma viagem, né? A gente se seduz às vezes. Tem que pagar o boleto, vai vencer porque o boleto vence. Esse é um cara que a gente tem que imitar, porque ele sempre vence. Esse cara tem que aplaudir. E aí a gente repensa, poxa vida, essa adrenalina vai abaixar, vai ter o dia seguinte, e ela vai repensar. Será que eu deveria ter cortado meu cabelo aqui? Cabelo lá no bumbum, feito 20 seringas de hialurônico? Então, saber falar não. Tudo bem, vai chegar nos 20 mil. Durante um ano nessa construção de colágeno. Então, hoje eu peço para Deus, toda vez que eu levanto da cama, assim, me dê esse filtro, sabe, de escutar a pessoa que está na minha frente. Então, não se sacrificar seu paciente no autor de uma moda. Então, surgiu uma tendência nova. E aí o profissional cai no ou, né? É só o endolaser. Não, tudo bem, maravilhoso. Quero muito, inclusive, preciso fazer. Vou agendar um horário lá. Aí eu vou lá na clínica, já tô sabendo, a Vitória, só não sei quando ainda. A Vitória já está em contato lá com a equipe. Mas não é só, é tudo, é o estilo de vida, né? E olhar para o aspecto psicológico e escutar. Então, coloco lá no tablet, de 0 a 5. Quanto que você se considera bonita? Aí ela coloca 0. Fala que 0 e 5 são as mais perigosas. Porque ou ela está muito deprimida, ou deprimido, ou ela está se achando mais do que realmente é, e às vezes a expectativa de resultado dela excede o que a gente consegue com o produto. E aí, o profissional injetor é vaidoso, né? A gente tem a nossa vaidade no sentido assim, hoje eu vou trazer um bolinho pra você, vou conquistando. Ela vai conquistando. Não porque eu te vi no Instagram, porque eu quero aquele resultado, e daí você vai se sentindo acuado. Como que eu vou falar não, eu não vou fazer esse procedimento para ela tão querida? Então, saber falar não, sem dor na consciência, deitar a cabeça no travesseiro. Intercorrências podem acontecer, claro. Quem nunca passou? Só quem nunca aplicou nada. Tem como, né? Sine qua non, não existe. Não tem outro jeito de não ter. A gente faz para que não aconteça, mas a gente se prepara como se já tivesse acontecido, para saber como responder, como abordar, como dar a devolutiva. E por isso que eu acho que essas outras alternativas que estão migrando para esse nosso mercado estão sendo tão viáveis e legais. Sim. Porque a gente veio de uma era que existia toxina, preenchimento. Ponto. Era só isso. Só. Toxina, preenchimento. Quando muito, a gente conseguia comprar uma hidroxapatita de cálcio. E com um tamanho de granulometria que não era padronizado. Então, era um inchaço, um edema. Para vocês avaliarem, pessoal, uma boa hidroxapatita, quando ela tem padronização do tamanho de partículas, de molécula, a coloração dela não é leitosa. Ela ganha um perfil mais azul, acinzentado. Quando não tem padronização, ou são macromoléculas, que são indutoras do nosso sistema imunológico, então o gatilho inflamatório vai lá para cima, era o que a gente tinha. Eu não conseguia colocar paliativamente, inclusive com os mesoterápicos que a gente tinha na época, esse recurso todo que a gente vê. Por quê? Eu tô falando, não existia nenhum buster, né? Os polivitamínicos, poliminerais. Então, era só a minha condroitina, a glicosamina, que até dava um inchaço imediato, mas que rapidamente ia embora. Uma vitamina C ardida, pH baixíssimo. Era difícil em trabalhar. Pápula superficial, para tentar ainda ajudar a manchar o paciente, né? Essa migração e essa evolução, o que você tem sentido da preocupação das empresas hoje? Porque a gente é totalmente dependente como injetor do bom produto a se injetar.
de tentar trazer essas novidades, o que, que você viu que foi marcante, além do próprio PDRN nessa entrada no mercado, para dar suporte para essa nossa prática clínica e dar essa paz no coração de falar, olha, não é que você não vai chegar, você vai chegar, mas vamos construir esse caminho até lá, que é o grande diferencial, né? Bom, as marcas que eu trabalho, assim, que eu percebo que são muito parceiras e elas estão buscando reduzir, por exemplo, uma hidroxapatita a 35%. Vamos reduzir a concentração e colocar outros produtos para associar e tentar chegar numa eficácia comparável a ela que era pura. Então, hoje é uma hidroxapatita e um polilático, por exemplo, ou uma caprolactona em pó com polilático. Então, para minimizar essas chances de intercorrência, disponibilizando mais professores para treinar. E tem um laboratório, não sei se pode falar nomes aqui, né, comerciais, mas que oferece muito treinamento online. E eles acompanham se você fez um acesso ou não dentro dessa plataforma. Qualquer coisa, pessoal, vocês ficaram morrendo de curiosidade, depois vocês vão seguir o Bruno, manda uma mensagem para ele e fala, escuta, conta para mim. Conta para mim qual que é. E eles disponibilizam alguns colaboradores que fazem as visitações nas clínicas. E aí, doutor, você viu que tem um material novo, atualizaram, trocaram, agora não é mais carboximetilcelulose o veículo, agora ele está em pó, micronizado, tantas micras. Bom, é importante olhar a lâmina técnica do produto, né? Que nós, como farmacêutico, a gente já tem um treino. Sim. A gente veio formado para entender uma lâmina técnica. É. Quando a gente pega não é menosprezando formação de ninguém, tá, pessoal? É muito pelo contrário, falando da loucura farmacêutica. Porque o farmacêutico é o cara do laudo da matéria-prima preliminar. A gente quer ver aquilo até para se sentir seguro, para saber o que eu vou indicar, o que eu não vou indicar, para saber o que está na composição. O farmacêutico sofre, viu, gente? A gente cria umas loucuras que ninguém cria, né? Sim, bastante. E nos persegue, nem sempre é favorável para nossa saúde mental, mas não vem ao caso. A gente está tudo medicado aqui, tá? E a gente dá aula na pós. E você sente isso, acho que tanto quanto eu, porque você assume lá um laboratório que é importante, que é o nosso de harmonização. Eu fico lá com o de práticas corporais e a estética tem crescido e essas ações são importantes. Porque trazer a proximidade da indústria para o profissional e mostrar que se vale, que existe o entre aplicar certo e entender o que você está fazendo, são coisas distintas. Porque nós temos bons injetores? Temos. Conscientes do que estão fazendo? Nem sempre. Como você também dá curso, como que você está sentindo isso? Até da própria preocupação da empresa no suporte seu com relação ao curso e a esses futuros injetores? Eu acho que por conta das últimas repercussões dos últimos anos, porque o laboratório, de uma forma bem simplória, lavava as mãos. Não, nosso produto é bom, tem uma eficácia comprovada in vitro. Mas do in vitro, passando pela clínica, esse ser humano que depois de 2, 3 meses vai estar com o produto agindo ainda, começaram a aparecer algumas reações idiosincráticas, né? Individuais. Nossa, o que é isso? Nunca apareceu um nódulo, nunca promoveu uma assimetria dessa forma, uma hiperqueratinização da pele. Não era para tornar a pele mais viçosa, mais brilhante? Como assim hiperqueratinizou? Ou esse melasma se tornou mais evidente depois do... Então, eu acho que os laboratórios estão trazendo um respaldo maior, técnico, acompanhando esses profissionais, mas ainda tem uma... Eu não sei se é a palavra negligência, mas o não acompanhamento desse paciente, uma não vivência, fazer os próprios procedimentos, use esses produtos em vocês. Tem profissional que só quer ganhar dinheiro. A maioria está assim. E não adianta, a gente vende uma imagem também. Eu falo que isso, ao mesmo tempo que é justo, é injusto, porque quem entra lá na sua clínica não vai querer ver você cheio de acne, não vai querer ver você calvo, não vai querer ver você acima do peso, obeso, né? Ele vai querer você como espelho, como exemplo. Por que eu digo que tá justo? Porque eu sei, eu faço, eu sigo, tô aqui mostrando. Injusto.
Poxa, se você tem cicatriz de acne quando você tinha 12 anos e não sabia de nada disso. Se você ficou calvo quando você tinha 17, 18 anos e não tinha condição para isso. Então, o mercado nos cobra também de uma forma que é complicada, porque o paciente tenta se espelhar e o aluno também acaba se espelhando na gente. Sim. E eu fui num evento de harmonização. Ai, Bruno, tava assim. Ela estava linda. Muito linda. Eu acho que se eu pegasse um paquímetro, encaixava tudo certinho. Tudo. Mas Cefalometria. Perfeita. As linhas de distribuição, frente, lado, mas tava tão bonita que sabe aquilo que você fala? É esquisito. Entendo. Eu sinto a mesma coisa. Bom, teve o último congresso CIOSP agora, maravilhoso, né? Tinha muita gente linda. Ai, o nariz perfeito. Aí o nariz empinadinho. Mais um nariz empinadinho. Parecia uma produção em série. Eu tava dentro da fábrica das bonecas. Eu não quero ser hipócrita. Mas pode falar porque é verdade. Sabe, tava uma fábrica assim de bonecas. Legal, lindo, maravilhoso. Mas não tinha muita pele bonita. Gente, a gente sofre no peeling de escama. Faz lavian, faz tudo. Um skincare de manhã, à tarde, à noite. E acho que é por isso que esse ponto que eu falo que o que a gente está querendo trazer aqui é o intermediário e que a pele também compõe esse tecido que vai ser tratado. E tá deixando de lado. Como é que assim? Até porque se você elevar uma maçã do rosto toda manchada, você eleva a mancha, galera. Precisa pensar nisso e nesses outros recursos para a gente não ter as estranhezas e conseguir daí implementar técnicas que sejam viáveis, né? E eu também tive essa impressão lá no CIOSP. Você sentiu isso? Nossa, eu olhava assim, mas eu já não vi essa moça. Então. Mas peraí, tem um espelho? Porque aquela moça não é... Não, é outra moça. Você falou uma coisa interessante, parecia um labirinto de espelho. É. Nossa, me deu até uma coisa estranha agora. Meu Deus do céu, tá uma loucura. E eu queria só dar um beijo no rosto das pessoas, sabe? Sem medo. Parece que... Eu acho que se fizer muito procedimento estético, essa preocupação com simetria, eu acho que vai tirando um pouco da humanização. Esse touch Total. que a gente precisa, sabe? Aí aquele monte de maquiagem que você não consegue ver quem tá ali embaixo. Não mesmo. Quem tá aí? Sabe? Então, desculpa se eu estou desabafando hoje. Mas é verdade. Eu acho que isso é importante. Sabe por quê? A gente está trazendo uma realidade e a gente precisa descomplicar isso, porque às vezes quem está vendo lá do outro lado está pensando em começar nessa harmonização. E às vezes, rede social é uma bênção e uma desgraça. Por quê? Ela está indo super bem na rede social, então ela deve ser a minha referência disso. E essa photoshopização, essa filtropatia toda, sem colocar o principal teor, que é o tratar o órgão acometido. É verdade. Perfeito. No alvo. Por exemplo, a Vanessa. A gente fez o atendimento. A Vanessa tem melasma, ela passou por uma situação muito delicada. Então, nós fizemos o peeling, melhorou muito o melasma, mas ela tem um melasma muito recorrente, cicatriz de acne. Ela tem um histórico. E essa questão do veganismo. Então, imagina você estar numa casa que você não tem disponível aquela quantidade de proteína, antioxidante o tempo todo, né? Comendo goiabada. Então, depois a Vanessa foi um marco. Porque é uma celebridade, é mãe de 2 filhos, 41 anos, tem uma cobrança, ela é muito criticada. Eu não sei o que essa menina tem, que todo mundo critica ela, gente. Ela é maravilhosa. Ela tem sucesso, por isso. É por isso. Então, sabe, porque ela separa do marido, que é bilionário, a galera critica. Porque ela tem melasma, ela critica. Porque ela gosta de fumar o cigarro dela. Tudo bem. O profissional não pode se desgastar em autoridade, não vai conseguir. Você não vai tomar sol ao meio-dia. Toma seu sol, aplica um filtro estável, 12 horas, infravermelho, UVA, UVB. Coloca uma proteção física, pronto. Sabe, você acolhe a pessoa. E nisso, você querendo ou não, você fideliza, porque ela tá lá dentro com você. Ela vira o seu colega de bate-papo. E a estética com a humanização, não só a integralização, precisa trazer isso de volta. A produção em massa me preocupa. A estética fast food. Fast food. Então, todo mundo ficando no mesmo padrão, um número de franquias crescendo só na competição do preço. E a gente sabe que nem sempre o valor real é o valor percebido.
Uma coisa é você ter custo, outra coisa é você ter precificação. Será que ele está percebendo o seu valor ou ele está tipificando só o seu custo? O bom desses novos produtos que entraram e desse nosso novo pensamento, porque a gente consegue passar a indicar esses outros pontos que são benéficos, aumentar a acessibilidade, porque em comparação, se você pega o próprio PDRN, do que é o polilático, é muito mais barato. A gente traz uma acessibilidade que às vezes o tratamento todo com cuidado real, a gente não conseguiria fazer isso com grande volumetria de hialurônico, com um número de sessões suficientes de um polilático ou mesmo da policaprolactona, porque daí eu ia precisar de seringa demais para isso, né? Uhum. O que você hoje viu de mudança, ou pelo menos está sentindo, tanto para o positivo quanto negativo, nesses novos insumos que estão chegando? Uhum. A redução do downtime, principalmente. O tempo de recuperação do paciente. A formação de nodulação, no caso dos bioestimuladores. E as empresas se apoiam muito nos antioxidantes e por exemplo, um corticoide-like, que é a vitamina E fosfatada. Aumento da durabilidade da toxina botulínica. Por exemplo, hoje a gente tem um diluente para a toxina botulínica, com fitase, zinco. Então a indústria se preocupa em prolongar o efeito, diminuir as chances de intercorrência. Eu acho que eles tentam buscar, né, também um equilíbrio de preço e que sejam produtos funcionais. Então, que vai prevenir, que vai ajudar a reparar, que também vai estimular o colágeno. Então, são esses pilares novos. Multifuncional, um valor bacana, que vai estar em qualquer protocolo, porque o profissional gosta de inventar o nome, né, do protocolo. Gosta. Nunca vi como tem gente carente nesses... Gente, adota um pet. Daí você pode dar o nome que você quiser. Não precisa colocar. Cuida, dá amor e carinho, mas não precisa colocar no protocolo. Coloca lá no seu pet, porque... eu não gosto nem de vender protocolo por si só. Eu falo que a gente tem que vender a abordagem terapêutica. Na clínica eu até brincava com as minhas meninas, que eu falava, vocês são garota de programa sim aqui, tá? Porque vocês vendem programa terapêutico. Sim. Então eu não quero ver ninguém vendendo protocolo, tá certo? E já vai ler o livro Arte da Sedução. Pois é. Método Walt Disney. O Caminho do Artista. Chegar no uau. Eu acho que esse que é o grande ponto e, inclusive, dentro do próprio Walt Disney, no impossível eu não tenho concorrente. Oceano Azul, né? Eu acho que a estética... tem muitas empresas que, de uma forma muito sutil, vendem um estilo de vida. Então, a fulana de tal que usa esse produto, ela anda numa Porsche, sabe? Uma coisa assim. E aí isso vai gerando uma insatisfação de quem está começando ou que não tem um protocolo conhecido. Quando, na verdade, a gente deveria fazer um outro caminho, que é essa parte humanizada. Independente de Porsche ou não, maravilhosa a Porsche, né? Mas não é sobre isso. Aí ela mostra a bolsa dela de grife. Daí, às vezes, até a cliente se sente constrangida porque ela é tão simples. E, às vezes, a cliente simples é a que faz o Pix de 30 mil. Ela se sente tão constrangida. A clínica dela é muito chique. Não dá o BO, não dá de louco, o cartão passa antes da sessão. Sim. Então, assim, às vezes essa cliente simples, e olha que eu já atendi uma assim. Ela quer só melhorar a textura da pele dela. Ela até tem os 30 mil, mas ela quer um brilho, só um brilho pro casamento que ela tem. Ela não quer a toxina. Tá bom, vamos fazer então só um PDRN, um peeling, ou sei lá, um Lavian. Aí depois ela vai voltar porque você conseguiu conquistar, ela, né, construiu esse elo de confiança. Então, olhar o perfil do paciente. E tentar não cair essa questão da cefalometria, eu acho que também é um perigo. Porque a gente começa a estudar cefalometria, eu acho que a gente fica com um olhar muito crítico, sabe? Chato. Eu sei. Não é? Eu já vejo o pessoal quadriculado. Não é? Tá desse jeito. Tá com cara de diamante, tá uma coisa louca. Ai, meu Deus. E não sabendo que existem já estudos que mostrou que um pouquinho de assimetria cai muito bem. Cai muito bem. Né? Vou levar aí pra sua casa. Clebin Toledo. Tá? Não gostou? Porque é loirinho, tudo bem. Leva o Cauã Raymond. Deixa você escolher um dos dois.
tá? Os dois não, taradinho. Não dá pra ser os dois? Não. Escolhe um, pelo menos. Tem assimetria ali? Um monte. Deixaram de ser lindos? Não. E a beleza na semântica da palavra é um sentimento, né? Ai, que música linda. Nossa, aquela pessoa, ela tá totalmente fora do padrão, mas ela tem alguma coisa interessante. Então, você bateu no coração, é beleza. E aí, o professor tem aquela coisa assim, né? Não sei, eu passei por isso. Nossa, preciso ter um número de seringas injetadas, né? Como se fosse uma margem, assim, de ser um bom profissional. Hoje eu chego em casa, aqui que eu consegui entregar de bom para minha paciente, consegui passar uma palavra legal, de apoio, o que eu aprendi com ela também. Então, não é só o número de seringas. Eu tenho 30 protocolos exclusivos. Não é isso. Um abraço, uma música que você coloca. O que você quer ouvir hoje? Sabe, uma aromaterapia. Faça um ozônio auricular, faça o curso do Dr. Rafael, sabe? Presenteie seu paciente, mostre o outro lado, porque estética é um recurso de saúde, né? Sim. Pra gente acessar essa alma, essa autoestima. A gente tá na janelinha, a pessoa abriu a janelinha dessa alma pra gente poder olhar dentro dela. E se a gente não olha, coloca só o blackout lá, não vai resolver. E daí começa o problema do paciente complicado. Porque se você não conseguiu olhar isso, será que você vai entregar o que é a expectativa de resultado dele? Porque ele pode ter algo irreal. Ou você está ofertando aquilo que não é o que ele veio buscar. A gente teve até famosidades que já aconteceu isso. Então você pega, por exemplo, o Lucas Luco, que foi querer fazer a padronização, fez as volumetrias e diz que entrou em conflito emocional, porque não era o que ele queria, foi só o que foi indicado. Não é crítica a quem fez, deixou de fazer, nem nada disso, tá, pessoal? Mas ele não se identificou. Foi um caso específico nele. Será que souberam olhar nessa janelinha? Pois é, faltou isso, eu acredito que sim. Então, o que você quer melhorar? Não sei, eu quero parecer mais masculino. Mas o que é masculino? Vai conceituando com a pessoa. O que é masculino pra você? O que é feminino? Porque é tão subjetivo, né? Ainda mais hoje que tem tanta sigla aí no meio dos QLG. Eu não sei nem mais como chamar. Então, eu também tô meio perdido. Depois, pessoal, se alguém quiser me mandar uma instrução, um dicionário descomplicando todas as siglas, tá? Eu aceito. E é engraçado quando a gente fala dessa parte humanizada, integrativa, o profissional injetor, às vezes ele pode achar, então tá bom, então é mais simples do que eu imaginava. Muito pelo contrário. Você vai ter que fazer sua meditação, você vai ter que fazer sua terapia. Eu acho que investir muito no seu pessoal, no seu autoconhecimento, quem você é, vai repercutir no seu profissional. Na palavra certa, porque tem a palavra certa na hora certa, no momento certo. Você vai refinando o seu olhar, você vai aumentando como fala? A acurácia auditiva. A acurácia auditiva. E sabe? Querendo ou não, eu tinha um chefe que falava isso e é verdade. Ele falava assim para as profissionais de estética, que Deus abençoe suas mãos e que o toque continue sendo o seu motivo de transformação. E o injetor não deixa de ser um toque, porque por mais que seja o pérfuro cortante ou o canulário que está entrando para fazer a entrega, é você que está fazendo. Então, existe toda essa questão até da troca da energia. Por isso que essa dica que o Bruno deu para vocês, que estão começando ou que já estão e se sentem cansados, drenados, pessoal, cuida da sua saúde emocional. Porque a galera na estética não entendeu que deita na maca. Eles pensam que deitam no divã. E daí você conhece a vida e daí você fala, meu Deus do céu, eu não queria saber disso, que eu vou virar cúmplice, eu vou virar cúmplice. Se alguém matou alguém, vocês vão ter que ficar quietinho. Daí você começa já a falar que matou alguém, eu já vou atrás do meu nitroso pra pessoa, não, agora você não fala, só respira, pelo amor de Deus. E vai desaparecendo. Porque daí eu não viro cúmplice no meio da história. Mas teve uma paciente que o olhar dessa janela levou mais tempo. Por quê? A gente não tem que parar de olhar nunca. Eu via que ela falava sempre assim, eu quero ficar 10 anos mais nova. Eu quero 10 anos de rejuvenescimento. Eu preciso ficar 10 anos mais vivaz. E daí, no meio dos atendimentos, conversa, entende como foi a semana.
Eu descobri o porquê dos 10, do cabalístico 10 pra ela. Cabalista. Por quê? Porque a amante do marido dela era 10 anos mais nova que ela. Jesus amado. Então, daí, quando eu vi isso, sabe? Gente, uma mulher linda, sabe? Tava com o corpo em dia, tinha sua cicatriz de acne, tinha, mas um olho claro, um cabelo, uma postura, uma pessoa agradável. E eu nunca ia entregar esses 10 anos, porque não é um 10 anos fisiológico, né? Ela vai ser uma mulher de 40 linda com seus 40. Ela não vai voltar a ser a menina dos 30 que ela tinha na cabecinha dela quando ela se via com 30. Isso é uma das coisas mais difíceis que eu acho que a gente lida dentro do nosso setor. E eu fico abismado como não acham que, então, isso é saúde. Porque se não é promoção de saúde física, psíquica, mental, é o quê? A OMS não descreveu isso? Pois é. A estética ela é muito maior. E graças a Deus a gente tem hoje condição de conseguir. Você está num universo já à parte de conseguir fazer isso. Porque, vamos ser sinceros, do que você está vindo e observando dessas nossas novas gerações, quem já está conseguindo realmente implementar isso? Você diz alguns nomes assim para citar? Não. Nem precisa. Depois eles mandam para você lá quem que você quer falar mal. É difícil. São poucas pessoas. Eu digo isso porque eu também sou paciente. E eu fui até... Me deu uma vontade de fazer aquele fio, o fio búlgaro, né? Eu fui conversar com um profissional. Olha, não, porque aumenta a distância da cauda da sobrancelha, do exocântio, isso traz... Tá, mas ele em nenhum momento ele perguntou por que estava me incomodando. Por que eu queria trabalhar isso, né? Porque eu tenho uma questão étnica, tenho uma pálpebrazinha, um olho pequeno e tal. Então, assim, eu queria esse olhar diferenciado. Até hoje eu não encontrei. Eu tenho alguns profissionais que me inspiram muito, que fazem uma estética sem injetar. Uma estética não injetável. E às vezes nem sobreposta. Uma estética através de uma palavra, de um conselho, de uma reflexão. Vai sentar sua bundinha na cadeira, vai estudar de novo. Sabe? É bom ouvir isso. Então, tá difícil encontrar. Você acha que, até por conta de como a gente está hoje guiando a formação desses novos profissionais, pode ser uma problemática por isso? Porque a gente não consegue, às vezes, trazer esse ponto de humanização. E o que eu sinto? Porque essa é a matéria que eu dou. O pessoal foge da aula de anamnese e da de complicação. Ou seja, eu não quero ouvir para entender o que eu vou te indicar e não quero pensar que vai dar errado. Sendo que são as duas bases principais para você realmente conseguir ter uma clínica soberana e entender, interpretar muito bem o que deve ser feito, se deve ser feito e se eventualmente tiver um prognóstico negativo, como se portar frente a isso. E é um efeito cascata. Tempo atrás eu já sentia, até jocosamente falava, gente, mas que absurdo, tem que ter matéria de humanização aqui na faculdade de medicina? Como assim? Falta isso. Não, você não tem... Premissa de como você disse, de trabalhar com a estética, gostar de gente, mas por que eu preciso humanizar? Porque a galera esquece. Quer só injetar, quer só colocar o produto revolucionário, quer fazer... Gente, vai fazer curso de Photoshop, se você quer transformar assim, ó. Exatamente. O curso tá errado, né? Tá totalmente errado. E trazer, então, esse resgate, que eu acho que é muito importante. E o legal, ver que hoje a estética consegue trabalhar com esse suporte para quem já está preparado. Então, a dica, aprendam sobre o algo a mais. O tal algo a mais. O algo a mais é muito maior do que vocês imaginam. Produtos que permitam que você tenha essa estética real com ponderação. E não se preocupem. Ai, quanto que tá entrando. Tem dinheiro que é maldito. Exatamente. Eu acredito nisso. É melhor você... Não precisa ter agenda cheia. Faça uma retenção desses clientes, né? Porque se perde mais nesse paciente que fica rodando a clínica do que na retenção. O paciente em aquisição, ele é de 70% a 80% mais caro do que o paciente de fidelização.
Então, uma vez que ele está lá dentro da clínica, você tem que deixar ele dentro da clínica, não tem que pensar em olhar lá para fora o que está acontecendo lá no nosso vizinho. E dentro desse conceito, eu acho que daí, de novo, é o porquê de legal ter novos produtos. Como assim, Rafa? Por que legal desses novos produtos? Eu quero tratar de forma contínua, ininterrupta e intermitente. E quando a gente pegava os produtos mais tradicionais, e eu não sou contra, galera, pelo amor de Deus, preenchimento, bioestímulo, não. Mas o que a gente não sabe até hoje é o certo. Qual que é a taxa de remanescente de produto residual de cada uma dessas aplicações, dos elementos reticulados, dos elementos bioestimuladores, Sim. ao longo do tempo. Como o produto vai se comportar nesse tecido, né? Então tá cedo para a gente ter tudo isso. E quando a gente entra na tecnologia do exossomo, o legal é que você vai na limitação do bioestímulo biológico. Ou seja, você vai ganhar? Vai. O que você tem condição para ganhar. É o que você tem condição, exatamente. Como está seu terreno biológico, né? Você vai ter que adubar. Vitamina, água, fazer soroterapia, ozônio lá com a Rafa. E, gente, depois que eu comecei nessa ideia do ozônio, eu fiquei ainda muito mais, acho que, cético com algumas aplicações que a gente fazia e como que a gente fazia essas aplicações. Porque eu já cometi muito dessa gafe. A gente entra no começo farmacêutico, adora uma prescrição, né? Nossa Senhora. Montava aquelas fórmulas antioxidantes lindas. Falava, olha, esse daqui não vai passar um oxigênio singlete sequer. E daí hoje eu fico pensando, Rafa, você entendeu se esse paciente tinha desmineralização? Por que ele está em redox? Você entendeu se ele tem substrato para fazer a superoxidesmutase, glutationa, catalase? Porque senão não era esse pool de antioxidantes e patentes que fica caro para burro. Era uma N-acetilcisteína que você tinha que ter passado. Simples assim. E eu vi que a gente começou a tapar o sol com a peneira, que essa minha fórmula antioxidante, que eu falo que ela virou a politicamente correta. Para mim, hoje, é a mesma história de tratar um paciente que tem dor e toma um analgésico. Melhora, melhora. Voltou a dor, toma um analgésico. Melhora, melhora. Eu estou resolvendo alguma coisa? Porque eu não estou me preocupando qual que é a base dessa formação toda. Então, o legal, eu acho que também dessa nova leva de produtos que permitem mais tempo do clínico com o paciente em si, permite que a gente consiga identificar todos esses pontos. Tá bem relacionado, né? O paciente tem que voltar na clínica, fazer uma segunda... A gente consegue desenvolver melhor essa parte humanizada, né? Excelente. Eu acho que esses são os novos horizontes da estética, né? Injetar com consciência e saber ser humano com o seu paciente. É verdade. Isso é estética do futuro. Isso é a estética do futuro. Gostei, galera. Bruninho, vamos fazer um bate-bola pra gente já ir fechando esse nosso Descomplicast, que foi, ó... Maravilhoso. Profundo, viu? Foi profundo. Foi profundo, eu gostei. Profundo. Gostei bastante porque quando a gente monta o Descomplicast, pessoal, quando eles me mandam, o que você vai perguntar? Eu falo, o coração é isso, o roteiro é, seja você mesmo. Onde o seu coração e o papo nos guiar é onde a gente precisa terminar. Então, alguém provavelmente estava precisando lá do outro lado ouvir que ainda é necessário profissionais humanos. Então, nessa pegada, hoje, nesse bate-bola, para você, o que seria o universo injetor? O universo injetor é que ele consegue ter um olhar integral para o ser humano, em todos os seus âmbitos, social, físico, mental. O que é tratar sem pensar no terreno biológico? É a falha, com certeza, a falha de um tratamento. Uma dica, total, uma dica para quem está começando, fica mais fácil atingir esse caminho do sucesso e, querendo ou não, galgar um melhor profissional do ano. Buscar o desenvolvimento desse olhar humano aliado a técnicas
Terapias alternativas. Humanização e terapias alternativas. Estamos muito além do preencher. Muito. Preencher é fácil. Aliás, acho que não. Estamos muito necessitados do preencher, da alma, do coração e do espírito. Perfeito. Então, olha só, galerinha. Aqui a gente chegou a um novo conceito. Temos ferramentas, sim, mas precisamos também de bons operadores, né? A gente está num pico de suicídio, de depressão. Como que isso não repercute na estética? Como que a gente não vai participar? E esse paciente psiquiátrico, ele está lá dentro com a gente. Porque ele não quer se achar, psiquiatricamente falando, doente, ele vai tentar cobrir isso com a estética. Então, se não tiver esse preparo, vai dar alguma problemática muito grande, muito grande. Bruninho, eu só queria te agradecer, cara. Já passou? Nossa, Obrigado. foi assim, tão gostoso, porque a ideia é o bate-papo, né? A gente conseguir trazer um pouquinho desse universo da estética, mostrar esses novos recursos dentro dos injetáveis como que um clínico real, porque você atende, além da ideia das aulas, você tem essa vivência. Então, só se torna um bom clínico quem clinica e vivencia. Então, eu acho que no nosso universo, uma falha que existe é que existem professores clínicos sem prática clínica. E a gente tem muito do contrário. A gente tem até prática de clínica demais. É verdade. Tem o empirismo mesmo, né? O dia a dia ali da clínica. As dores do injetor, né? E que dores, viu? Poxa vida. Lembra da época da dor que só tinha uma lipostabil lá atrás? Nossa, mãe do céu, eu tô ficando batido do mercado. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Se quiser mandar um recadinho pro pessoal, deixar sua rede social para eles poderem te seguir, fica à vontade. Minha dica, se inscreva no curso de ozônio do Rafa, porque é um marco e todas as alunas falam isso. Tem paciente para ozônio, isso é fato, diariamente, todo mundo precisa. Mandam lá um oi nas redes sociais, vai ser um prazer me conectar com vocês e agradecer mais uma vez. Estamos juntos em abril, né? Se Deus quiser, temos só 120 alunos para cuidar. Então. Já vou começar a suplementar agora, já PQQ, tudo. Já vai mandando bala, Bruninho. Obrigado, viu? Foi um prazer mesmo. Incrível. Então somos, porque você também é, né, filhão? Imagina. Convenhamos. Isso aí, galerinha. Hoje o Descomplicast descomplicou coisa que eu nem imaginei que a gente ia descomplicar. A gente saiu de um tecnológico para até um pouco do espiritual. E isso é estética de verdade. Então, eu só tenho a agradecer ao Bruno, a todos os nossos apoiadores, vocês aí do outro lado, claro, inclusive se não ficou claro alguma coisa, manda mensagem. Já entra aí no canal, se inscreve, segue, ativa a notificação para receber todo esse conteúdo e a gente poder ter esse momento de interação. Lembrando que na descrição do vídeo já consta link dos nossos patrocinadores, com ações promocionais, bonificações e alguns presentes que eles disponibilizam para vocês, tá certo? Então, por hora, o nosso Descomplicast de hoje vai ficando por aqui. Até a nossa próxima edição.